Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos trabalhar com um pouquinho da disciplina de álgebra do 8º ano, tá? E vamos ver um pouco sobre expressão numérica, entender o que é uma expressão numérica, tá? E para que serve, onde podemos utilizá-las. Na aula 2 faremos alguns cálculos algébricos de expressões algébricas. E, continuando a nossa aula, aprenderemos também sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, vamos dar uma olhada no que essa aula tem a nos oferecer. Primeiramente, temos que analisar umas certas situações para chegar à definição de que é uma expressão algébrica. O texto nos diz assim: ao analisarmos a expressão 2 mais 5 menos 1, observamos que ela possui números separados por operações. Sendo assim, podemos chamá-la de expressão numérica. Chamamos de expressão algébrica uma expressão que envolve números, letras e operações indicadas entre eles. As letras em uma expressão algébrica representam qualquer número real. Essa é uma parte muito importante da ideia de expressão algébrica, que as letras que aparecerão aqui representam qualquer número real. Continuando. As expressões desse tipo são usadas com frequências em fórmulas e equações, tá? As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis, quando podemos colocar qualquer valor para essas letras, ou incógnita. Existe uma diferença entre variável e incógnita. Variável é uma coisa que podemos dar valores, né? E a incógnita é um valor desconhecido ao qual queremos achar esse valor. Então temos que aprender a diferenciar isso. Tá? Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes, tá? Gravem isso. E deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. As expressões algébricas são bastante comuns no estudo das equações e na escrita de fórmulas da matemática. Podemos pegar aqui vários exemplos. Então, o primeiro exemplo que temos aqui, que está descrito aqui, é y mais 10, ou a soma de um número mais 10, que é o significado, a leitura dessa expressão algébrica aqui. Então, toda expressão algébrica ela tem uma leitura. Por exemplo, p menos 3, ou um número subtraído de 3. Tá? Subtraído vem aqui de 3. Então, um número qualquer, eu não sei que número é esse. Então, a gente está trabalhando aqui com algumas letras. 5 vezes k, ou o quíntuplo de um número. Ou, como próximo exemplo, 3x mais 15, que significa o triplo de um número somado a 15. Em matemática, né, quando trabalhamos com geometria plana, eu pegar aqui falando que essa figura aqui, deixa voltar aqui que essa figura ficou horrível. Se eu trabalhasse com a área de um retângulo, sabemos que a área de um retângulo é dada pela medida da base vezes a altura. Então poderíamos calcular aqui, ó, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. É uma outra representação da utilização de letras, né, que temos na matemática, que é, como foi colocado aqui acima, serve para as equações e escritas de fórmulas. Vamos dar uma continuidade aqui à parte de cálculos algébricos. O valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras. Para calcular o valor de uma expressão algébrica, devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Lembrando que entre o coeficiente e a letra,
A operação é de multiplicação, então isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, o perímetro de um retângulo é calculado usando a fórmula P de perímetro é igual a 2 vezes B, que significa base, tá? Mais 2 vezes H. H vem de height, né? Altura em inglês. Então, o perímetro é a soma dos lados, né, de um quadrilátero. Então, repare nesse exemplo que está aqui. Eu tenho um retângulo de base 2 e altura 3. Como o perímetro é dado por aquela fórmula ali de cima, 2b mais 2h, eu fiz uma substituição. No lugar do b, eu coloquei esse 2 aqui, ó. Então ficou 2b. No lugar do h, eu coloquei esse 3 aqui. E fiz as operações, né? 2 vezes 2, 4. Então anota o valor. Mais 2 vezes 3, 6. 4 mais 6, 10. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Olha só. Aqui está faltando algumas informações, né, na letra B. Mas vamos deduzir observando o que está sendo escrito aqui e o que está faltando aqui. Ó, 2,5 está aqui, então 2,5 para a altura aqui, né? Então o que está faltando é o 4. Então o nosso retângulo, eu quero saber qual é o perímetro desse retângulo. Perímetro, pelo que vimos na fórmula lá de cima, é dado por 2b mais 2h. O número que está acompanhado da letra significa que temos uma operação de multiplicação. Então fazemos o seguinte. Substituímos, como B vale 4, no lugar de B eu vou colocar o 4, certo? Então ficou 2 vezes 4, 8. E no lugar do H eu coloco 2,5. Então 2 vezes 2,5 é igual a 5. Fazendo essa soma, encontramos o resultado 13. Esse próximo exemplo da letra C, ele é feito pelo mesmo padrão dos de cima, né? Substituímos os valores de B e H na fórmula que foi dada, por essa fórmula aqui, ó, a fórmula do perímetro. Tá? Então, no lugar do B foi colocado 3 e no lugar do H, né? Aqui eu botei um B, vou até apagar, mas não é B, é H. No lugar do H eu coloquei o 3, porque é o valor de cada letra que representa nesse retângulo. Então 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 3, 6, resultado 12. Ok? Então vamos continuar a matéria. Uma parte importante também do estudo da expressão algébrica é saber o valor numérico de uma expressão. Então, por exemplo, vamos calcular o valor numérico da expressão 2x mais 5 para x igual a menos 4. O que iremos fazer? Olharemos para essa fórmula e faremos uma substituição. No lugar do x aqui, ó, eu vou colocar o valor de menos 4. Então é isso que está dizendo aqui. Então eu peguei no lugar de x, por ele ter um sinal negativo, né, menos 4, eu coloco entre parênteses. No lugar da letra, eu tirei o x e coloquei o menos 4. Então 2 vezes menos 4 dá menos 8. Mais 5. Menos 8 mais 5, menos 3. Logo, o valor numérico da expressão para x igual a menos 4 é menos 3. Agora vamos para outro exemplo. Eu vou fazer aqui o passo a passo. Já está escrito do lado. Eu só vou reescrever esse passo a passo. Agora vamos calcular o valor da expressão 4x mais 10y igual para x, né? X igual a 2 e y igual a 3. Fazemos a substituição. No lugar do x eu vou colocar o 2. Então vai ficar 4 vezes 2 mais 10 vezes y ao quadrado. E o y tem valor de 3. Então vou colocar 3 ao quadrado. 4 vezes 2, 8. Mais 3 ao quadrado, né? Porque nenhuma expressão numérica resolvemos primeiro a potência. Aqui eu resolvi a multiplicação porque não influencia. Mas aqui eu tenho uma multiplicação
em uma potência. Então eu vou resolver primeiro a potência. Então vai ficar 10 vezes 9, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Resolvendo agora a expressão numérica, eu tenho 8 mais 10 vezes 9, 90. Então resposta final, 98. Então nessa expressão numérica aqui, quando x for 2 e y for 3, o resultado, o valor numérico dessa expressão vai ser 98. Agora chegou a parte dos exercícios. Eu quero que vocês tentem fazer, tá? Cada exercício desse aqui. Logicamente, na próxima aula eu vou mostrar a resolução, mas eu espero que vocês tentem fazer este exercício. Um abraço, tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Que Deus abençoe a sua tarde.